por isso, em loco, aqui conosco, no palco do Jornal dos Famosos, Quem? Ulisses Campbell. E aí, Ulisses? E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Tudo bem? bem. Seja bem recebido. Boa tarde. Obrigado. Janaína Você, Nunes. Janaína, Tudo como bem, vai? Janaína? Você tem algum lado? Você prefere sentar? Vou sentar aqui onde estou mais perto. Ah, tá no meio. Você quer, vamos só levantar rapidamente para você falar rapidamente dos seus livros? Sim. Vamos. São todos aqui. A grua, se quiser também levantar. Começar Olha, pelo primeiro daqui, né? O primeiro é que eu lancei é Suzane, Assassina e Manipuladora, lancei em 2020. É este livro que serve de base para a série. Ah, Esse livro, todo mundo acha que é esse, Que é mas não é esse, é esse aqui, porque ele se chama Tremembé, né? sim, daí a associação. Mas é esse, que a gente começou a fazer o roteiro em 2022, esse livro aqui não tinha nem sido lançado. A história polêmica, Duda, Christian, Calcinha, tudo Tudo aí. todos esses monstros que aparecem na série, estuprou uma menina de 3 anos, se casou Tá. com o pai do filho que ela matou. É nesse livro. Quantos exemplares você vendeu nisso? Ah, já vendeu bastante, mais de 100 mil. Mais Lançou 100 na mais. pandemia, né, Ulisses? Deve ter sido sim. Aí, E esse aqui veio agora. Não, aí depois veio esse. Ó, esse a gente tem que ter muito cuidado com essa moça aqui. É, o Denise Ela e todas as mulheres defendem ele ela. É isso, né? Ele conhece. Sim, as leitoras, a maioria das leitoras defendem a Elise, acha que ela não agiu, que ela reagiu. Enfim, isso é polêmico. E assim, Este livro- é uma parte que a gente tem que pontuar também. Durante todo a série, ela fala que ela não agiu premeditadamente. A gente tem que discutir o que é premeditar. Por exemplo, ela comprou uma serra elétrica 2 dias antes. Tudo bem que ela não usou essa serra. Sabe Na hora de decompor o corpo. Ela usou uma faca. Picotar. Ela poderia ter usado pra serrar, exatamente. mas ela não usou. Mas faz muito barulho. E eu acho que o maior argumento de que ela não planejou, eu acho que ela mesma diz no documentário, que ela fala, olha, se eu quisesse, ela tem essa fala na Sim, série, né? se eu quisesse, eles faziam uma viagem pra Sim, floresta, pro Xingu e... faziam um safari. Então, se ela realmente quisesse, ela teria. Esse livro vendeu bem? Vendeu bem também. Este livro também é usado como base para a série. Esses dois. Ele é de 2021. Esses dois. Tá. 2021. O Tremembé, o que é? Depois veio esse ainda. Depois Flor de Lis. Flor de Lis. Mas, vamos lá. Esses dois são presídios paulistas. Esse é do Rio. Esse é do Rio. Você foi? Fui, passei 9 meses lá para fazer. Ah, é? E aí esses 3 livros, Suzane, Elise e Flor de Lis, eles compõem um box chamado Mulheres Assassinas. Ótimo. E aí quando esse box saiu em 2023, eu comecei a ser muito criticado. Cadê os homens? É só as mulheres que estão matando, só faz livro Gente, que de absurdo. mulher. Aí eu fiz esse aqui. Tá, Maníaco do Parque. Parque. Tá. Esse é o pior de Francisco de todos. Assis. Esse é um serial killer que saía... Porque essas mulheres, Léo, elas mataram membros da própria família. É horrível? Mas é menos perigoso para a sociedade. Sim. Porque Entendi. a Suzane matou o pai dela, não matou o pai do vizinho. Sim. A Elise matou o marido dela, não matou o marido da amiga. Então, assim, o perigo delas é intrafamiliar. Este aqui, não. Esse aqui saía de casa... As pessoas saem de casa para trabalhar, ele saía de casa para matar, para pegar a mulher na rua, levar para o... Então, ou seja, esse é extremamente perigoso. É um maníaco, é um serial killer. Agora. Inclusive, está prestes a ser solto. 2028, as portas do penitenciário vão se abrir e ele vai sair. Agora, Ulisses, eu Inclusive, concordo. recebe muitas cartas de mulheres, tá? Muitas. Mulheres querem se casar com Francisco de Assis, que é esse Agora, assassino. Ulisses, a gente fala muito do perigo, tudo bem que essas mulheres não causam para a sociedade. Vamos sentar, gente. Vamos sentar. Mas a questão é que a gente quer sinais se a gente está convivendo com algum assassino. Eu acho Não é isso? que é daí a Sim. história. A gente quer esse sinal. A gente quer. Porque a gente quer esse sinal se a pessoa que convive com a gente, que se dorme com a gente, seria capaz de matar a gente. Eu não sei porque ele tá olhando pra mim, mas a gente Não, quer reconhecer. eu Eu tô não olhando pra durmo com você. Eu tô olhando pra você. você. Essas pessoas, elas dão sinais. Elas dão. É a gente que às vezes não capta. Por exemplo, numa relação amorosa, o homem, ele é super carinhoso no início do relacionamento. Aí daqui a pouco ele engrossa a voz, é grosseiro, levanta a voz. Do nada. Do nada. Esse é um sinal, mas é um sinal pequeno que a pessoa fica...
Tudo bem. Deve ser, hoje ele acordou de ovo virado. Aí amanhã ele já te dá um empurrãozinho de leve. Depois ele já aperta o teu braço. Depois ele te dá um tapa na cara. Ou seja, são vários sinais. Vários. Se você for daquela pessoa que pensa, não, ele pediu desculpas, foi só, não vai fazer mais, acredita. E aí o sinal está dado. A pessoa que não tomou providência com os sinais. Os sinais, eles vão no crescente. Eu acho que a pessoa não tem que esperar ele ficar extremamente violento para pular fora da relação. Não precisa. Realmente é uma sequência. O da Suzane era um claro objetivo da herança. Sim. Ela deixa isso muito claro naquela entrevista para o Gugu, né? O Gugu pergunta, o plano era matar seus pais, ficar com a casa, com o dinheiro, com o carro, com tudo e viver com o Daniel? Ela fala sim. O plano é esse. Então, a Suzane, ela matou por dinheiro. Claro que aí as motivações também, elas não são muito... não tem uma única motivação. Por exemplo, a versão dela, a motivação dela nos processos, nos laudos criminológicos, porque quando o preso está prestes a sair da cadeia, ele passa por psicólogos. Então, os psicólogos produzem muito laudos. Uma das coisas que o psicólogo pergunta é: como você lida com o crime que você cometeu? Por que você fez isso? A Suzane, ela tem uma resposta que é bem poética. Ela diz assim, olha, eu era um pássaro preso numa gaiola e o Daniel era um pássaro livre. E aí nós nos conhecemos e para eu viver na liberdade, eu tinha que matar os meus pais. Então ela conta isso, que ela queria uma liberdade que ela não tinha. Eu acho que ela fala algo disso Ou seja, ela tinha uma educação que os pais prendiam muito ela em casa, ela achava isso. Eu queria entender a relação dela com o pai dela. Olha, nos exames criminológicos, no laudo de Rorschach, ela fala que ela é arrependida. Ela fala não, o teste arranca este segredo dela. Ela é arrependida de ter matado a mãe, mas não é arrependida de ter matado o pai. Numa conversa que eu tive com uma colega de cela de Suzane, muito tempo atrás, acho que em 2016, ela contou a mesma coisa, que ela se dizia arrependida de ter matado a mãe, mas não de ter matado o pai. Hoje a gente observou lá no programa lá da Band uma coisa muito pontual sobre a história e a carreira da Marina Rui Barbosa, que dividiu-se. Está claramente dividida a carreira da Marina Rui Barbosa entre o antes e o depois de Tremembé. Tremembé é, de fato, um marco. Divisor de águas. Na carreira da Marina. Sim. Eu queria que o senhor contasse como foi esse contato com ela, quão profundo foi esse contato entre vocês dois. A Marina Rui Barbosa, ela me surpreendeu porque ela é uma atriz muito aplicada, muito estudiosa. Ela foi a primeira que entrou em contato comigo. Ela recebeu os livros, ela leu os livros, mas ela queria muito mais além dos livros. O que é raro no ator, né? O ator geralmente fica satisfeito com o material que ele recebe. E olha que ela recebeu muito material, mas ela ficou com uma sede de mais informação, muito estudiosa, muito questionadora, muito aplicada, e de uma entrega, assim, eu acompanhei a Marina nos bastidores. Eu até mandei uma mensagem ontem para ela dizendo, este papel te colocou no outro patamar como atriz. Outro patamar. Vocês concordam? Imagina, que isso? Vocês viram? Outro patamar. Não, é assustador, é óbvio que eu vou falar da Carol Garcia daqui a pouco, que também tá maravilhosa na história, mas a Marina me surpreendeu de uma maneira... E eu queria deixar claro que a Marina é uma ótima atriz, gente. Eu quero sempre falar isso. A Marina sempre foi boa atriz. Mas agora eu acho que ela deu um passo... É um passo que talvez nos anos 2000 o cinema dava. Sim. E que hoje o streaming que dá. Hoje o streaming tá dando. O cinema deu isso a Débora Seco. A Débora Seco como Bruna Surfistinha. Mas eu acho que a Marina, ela já era uma boa atriz, ela só não teve uma oportunidade. Porque esse talento que ela mostra na série não é construído Não. É construído ao longo, né, de muito tempo. Inteira. Talvez ela não tenha tido ainda um papel que arrancasse dela e mostrasse para o público. Talvez por causa dos estereótipos que colocaram em cima da beleza dela. A TV faz isso, né? A novela bota o ator numa caixinha, né? E ele fica se ele quiser, ele fica naquela caixinha. Qual é a grande cena, na sua opinião, desse seriado, ou então da Marina? Vamos falar da Marina, da Suzane.
a grande cena da Suzane nesse... Olha, para mim, a grande cena da Suzane, que foi uma cena, inclusive, elogiada pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que é Queridíssima. minha amiga. Ela esteve aqui. Ela rasgou elogio para mim, vou rasgar para ela também. Minha amiga é uma das... Tipo, me ajuda muito. Vocês vão ver o nome dela em quase todos esses livros, porque ela me ajuda, me ajuda a traduzir esse laudo aqui, ela, sabe, ela é muito parceira. E aí ela foi assistir a pré-estreia lá no Festival do Rio. E ela saiu da sala, tipo assim, extasiada com a interpretação da Marina, principalmente nos detalhes. Eu vi a gravação da primeira cena, primeira sequência da série, que é ela descendo, subindo as escadas, acendendo a luz, dando sinal para eles subirem. Eu falei para você dessa cena. E essa cena, quando ela desce com aquele olhar da psicopata. Eu não estou dizendo aqui que a Suzane é psicopata, tá? Mas ela desce com aquele olhar perturbador, com aquele olhar... Eu falei, Ulisses, quando eu olhei, eu falei, não, é a Suzane, não é a Marina, desculpa, é que eu fiquei empolgada. Fala. Não, mas é isso mesmo, é no olhar. E você vê que aquela cena não tem fala. Aquela cena não tem fala. Isso pro ator é mais difícil. Então ele tem que se comunicar com o olhar. E ela e os meninos também, né? Vamos elogiar aqui. Sim, os atores. Felipe são ótimos. Aliás, o Felipe Simas também foi arrancado da caixinha dele. É verdade. Fazendo só as novelas, tudo bem, nada contra as novelas. Mas eles saem da caixinha, né? Sai da casinha. Sai da comédia romântica. Ah, vamos planejar amanhã. Não, eles planejaram durante um tempo isso. Sim. Quanto tempo, você sabe? Olha, por um ano. Eles ensaiaram o crime. Ah, é? Eles ensaiaram. Primeiro eles queriam matar com tiro. Então eles esperaram a família sair. E aí eles pegaram uma pedra de um paralelepípedo, colocaram debaixo do travesseiro e deram um tiro por cima do travesseiro. E a Suzane foi lá pro lado de fora ver se eu conseguia ouvir o tiro. E ela ouviu. Ela disse, olha, tiro não pode ser. Aí depois eles planejaram tirar a mangueira de freio do carro, para o carro capotar num precipício, que eles iam ali pro litoral, que tem aquelas... Aí achavam que o carro ia para lá e depois pensaram em incendiar o sítio onde eles estavam morando, ou seja... Nossa, então foram vários pensamentos. Eu quero te pedir perdão, Mônica, porque eu tô tão entusiasmado. Imagina, eu tô aqui. Nossa, entusiasmado com a presença do Ulisses aqui. Eu tô aqui só observando que eu Perdão, amo, Mônica. imagina. Mônica, pô, nossa incrível repórter. Eu sou apaixonada pelo Ulisses também, eu tô assim só assistindo de camarote, literalmente. Sou muito fã. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes quero ler aqui no chat. A Ivânia Fernandes está dizendo, amo seu trabalho, Ulisses. Moro nos Estados Unidos, te acompanho e tenho todos os seus livros. Já assisti a série 10 vezes. Manda beijo. Como assim? Maratonou e remaratonou 1000 vezes, né? Eu queria, Ulisses, pegar um pouco de carona no que o Léo falou, disse que ele sentiu do Daniel. Vocês tiveram essa preocupação em não romantizar esses criminosos? Porque muita gente a gente ouve falar, né? Mas estão colocando eles como pessoas... Não boas, mas assim, vão fazer eles se tornarem astros, humanas. Ou então a glamorização. Isso, exato. Você se preocupa em não glamorizar esses criminosos? Eu esqueci de mandar um beijo pra Júlia Prioli, que é a criadora disso tudo. Júlia Prioli. Da Amazon. A ideia de Tremembé foi dela. Ela que leu os livros. Isso em 2022. 2021. 21. Gente, na pandemia eles estavam bem na pandemia. Desculpa de cortar. E a Marina rompeu com a Globo. Eu tenho que olhar aqui. A última novela dela, Marina Rui Barbosa, foi a novela do... Fuzuê? Não foi a do Aguinaldo Silva? Não, eu me lembro quem noticiou isso foi a Carla. Esse rompimento dela com a Globo, ninguém entendeu nada. Agora todo mundo entende tudo. Deu tudo certo. Eu só não entendi se foi ela que te ligou. Foi ela que te ligou? Pra fazer... Não, a Marina pra fazer? Eu quero fazer a série. Não, imagina, eu não tenho esse poder de... Não. Não, isso é o canal, é a Vera, tem toda uma... A Vera já contou essa história. A diretora de elenco, a produtora de elenco, quando estava ali cogitando o nome, para esse projeto precisava de uma estrela, porque você vê o projeto, é um projeto muito ambicioso, é um investimento muito grande, precisava ter uma estrela à altura. E aí sugeriram, a diretora de elenco sugeriu a Marina, a Vera Egito, que é a diretora-geral do projeto, falou, será que ela toparia? E aí ela entrou em contato com a Marina disse, com certeza, ela estava querendo mesmo provar. Deixa eu responder a pergunta lá da Mônica sobre a história da glamorização. Eu acho que assim, a gente precisa definir o que é glamorização,
romantização e humanização. A gente humaniza, isso Claro. eu não vou, a gente humaniza, porque se você está jogando luz em cima de uma penitenciária, essas pessoas estão lá vivendo, elas estão comendo, elas estão namorando, estão trabalhando, isso é humanizar. Eles são humanos para Exatamente. começo, né, gente? A romantização, eu acho que ela vem nessa camada de humanização. Se aquela pessoa é romântica, ela faz parte da personalidade dela. Você vê que tem gente lá que não é romântica. Não. Né? Você vê que tem umas pessoas ali, o próprio Alexandre Nardoni, tu Nossa, não vê, e que não? tá incrível o Que ator tá incrível, também. o Lucas Oradovich. Mas, Ulisses, o problema é o seguinte, a gente tem medo de falar, de achar, eu já vou deixar, diretora, mas vai ser nesse ponto, que eles irem celebridade, porque a história é tão macabra e ali a gente vê eles de uma forma comum, escovando dente, namorando, beijando, aí ele fala, fulano até que tinha razão nisso, ai que engraçado a outra ficar mirando assim como tem na tela. A gente ri de algumas situações, eu mesma, tô falando por mim, quando eu vi o Roger Abdelmaci fingindo que estava passando mal Quando ele pra levantou. sair, a gente ri. Aí eu falei, você tá rindo do quê, sua idiota? Ele estuprou 38 mulheres. Olha, É eu acho nesse que é um ponto. riso de nervosismo. Tu não tá rindo porque é engraçado. Não, é. A série, ela tem um deboche, ela tem um escárnio, uma ironia, que ela é crítica. Ela te botar pra você achar aquilo engraçado, isso é uma crítica que você tá fazendo. Aquilo é um absurdo. Aquilo é muito absurdo. Você não tá rindo porque aquilo é Claro engraçado. claro é igual filme de terror. É lógico. Tá. Claro que não existe o pior de todos, mas o Abdelmaci, Abdelmaci. eu acho que aquele ali, desculpa a todos. E esse ator, o Anselmo Vasconcelos, ele arrasa nesse Ele papel. tá Ele arrasa, né? Ele arrasa. Ele tá. Porque é o seguinte, além de tudo, ele é muito poderoso, né? Ele já entra muito poderoso, já entra com poder de tudo ali, Sim. de subornar todo mundo, de botar o cara na clínica, de dar tantão. Então, assim, ele entra com tanto poder, né? E entra no assustador. final do primeiro episódio, né? Ele ainda entra... E é assustador, né? Uma pessoa bem-sucedida, com dinheiro, com não sei o quê, no meio dos famosos. Isso aí. Exatamente. Eu não cheguei, eu tô vendo aos poucos, tá? Você não viu, você tá Você não igual. viu? Eu tô no- também tô no não. quarto, Eu tô no tô no quarto. terceiro. Tá faltando Tô no um. terceiro. Eu tô É. assistindo com calma. Tá vendo? Tem gente que já viu 10 vezes. Não, mas esses são os desesperados. Eu tô vendo com calma. Mas o primeiro capítulo, quando eu fui lá entrevistar, eu já tinha visto o primeiro capítulo e já tinha ficado muito chocado. A pergunta da Mônica eu respondi sobre a Respondeu. glamorização. Eu acho, Respondeu. eu acho que não tem uma glamorização. Sabe uma coisa também, Léo, que eu acho? Eu acho que... Primeiro que a gente consome muito esse tipo de programa americano. Sim, a gente norte-americano. assiste, né? E não se incomoda. Quando é aqui, Quando ele vem pra perto, por que você se incomoda? Muito Porque boa, muito boa. você agora está diante do espelho, você está diante da sociedade que você vive, que esses monstros também habitam. Então é isso que faz você. Só que em vez de você aceitar que esses monstros estão orbitando em sua volta, estão respirando o mesmo ar, estão frequentando o mesmo restaurante que você frequenta, porque a Elise Matsunaga, por exemplo, ia nos melhores restaurantes de São Paulo, a Roger Suzane também. estudava na melhor faculdade de Direito de São Paulo. Você vê, a Isabela foi jogada da janela num bairro nobre aqui de São Paulo. Ou seja, quando essas desgraças vêm para perto, aí você se incomoda. Mas em vez de você dizer, eu estou me incomodando porque foi uma pessoa que nem eu que fez isso, que nem eu que eu digo, da mesma espécie que fez isso, você não consegue ter essa lente para enxergar o que está te incomodando, aí você prefere dizer, não, é porque está romantizando, está humanizando. Porque são pessoas normais que fizeram, normais entre aspas, sim. que fizeram, né? Da sociedade. É aquilo que a gente fala. Crime. Neste livro aqui, Tremembé, que não tem nada a ver com a série, diga-se de passagem, ele traz histórias, apesar de se chamar O Presídio dos Famosos, quem lê esse livro aqui vai ver que esses monstros que habitam Tremembé, eles estão muito perto da nossa casa. Por exemplo, o maior exemplo que tem é aquele Fernando Sastre, que dirigiu aquele Porsche azul, bateu bebeu, foi dirigir o Porsche do pai, de 1 milhão não sei quanto. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Bateu num sandeiro que estava fazendo o motorista Sim. de aplicativo, morreu. Olha o que o cara fez, ele não planejou nada, ele não é uma Elise Matsunaga que vou picotar, ele só bebeu, dirigiu. altíssima velocidade. Altíssima velocidade, matou um trabalhador no meio da madrugada vindo da balada e está lá em Tremembé. Está no meio desses assassinos. Então, eu acho que é isso que incomoda. É você trazer essas monstruosidades para
perto. De você. E é fato que todos querem ir para Tremembé, por não ter facção criminosa. Por não ter facção criminosa, por ter esse tipo de... É uma penitenciária muito aprazível, é muito num ambiente bucólico, muito cheio de árvore. Você dorme, acorda escutando os passarinhos, tem uma horta para você trabalhar, tem trabalho. Ela é uma penitenciária, diria, Nutella, comparando com as outras. Ulisses, Quem penitenciária é penitenciária. né? Não é, né? A Mônica quer Mas perguntar. você falou que todo mundo quer ficar, mas o Robinho não quer sair de Tremembé? Ele quer sair, não quer? Por quê? O Robinho é engraçado. Eu até eu tenho uma coluna de crime no jornal o Globo, True Crime, e eu dei isso lá. O Robinho é o seguinte. O Robinho, o Thiago Brenan, o Roger Abdelmaci, que são 3 criminosos condenados por estupro, eles têm algo em comum. Eles acham que não fizeram nada. Eles não aceitam a pena que eles receberam, eles acham que aquelas mulheres tudo queriam o que eles fizeram com elas, então eles têm esse mesmo discurso de não aceitação. Se você não aceita o crime que você fez, você não aceita a sentença. Se você não aceita a sentença, você não aceita estar lá na penitenciária. Então é nessa toada que o Robinho não quer estar lá. E também ele começou a ficar incomodado porque ele foi para lá. Ele foi para lá porque ele já era uma celebridade antes do crime, só que aí ele virou um manancial de informação, né? Volta e meia, Robinho tá jogando bola, Robinho tá trabalhando, Robinho fez o curso não sei de quê. Aí isso incomodou ele. O que ele quer? Ele quer cumprir a pena que ele não aceita em paz. E ele já descobriu que em Tremembé não tem como, porque ali a fofoca tá no... Não tem, tá imagina, no corredor. ainda mais ele é um jogador famoso. Não, e pra mas a piorar, questão- ele tem um filho que joga, que tem o nome dele, né? Pra piorar. A questão é que eu percebo, e que isso a gente acompanha a defesa, porque a defesa já procurou a nossa redação algumas vezes. Eles querem... Pra negar, né? Eles querem desmerecer o discurso da vítima, dizendo que as amigas da vítima se afastaram dela depois que ela veio com esse discurso, entendeu? Que ela não tinha contado e ela não tinha contado essa versão inicialmente para elas. Foi uma versão diferente do que ela contou em juízo. Desqualificar. Desqualificar. Aliás, que é Comum, né? comum, é comum. É uma coisa... Primeiro que a mulher que sofre uma violência como ela sofreu, que ela estava extremamente embriagada, não lembra. Lá na Itália, inclusive, ela tem 3 meses para denunciar. E a pessoa ela tem o direito de escolher se denuncia ou não. Ela optou em denunciar, não sei quantos meses depois, mas ela foi lá e denunciou. Agora, ninguém é condenado por uma acusação como essa só no que a pessoa está falando. Claro que não. Existe 1000 evidências, E provas... a gente sabe, o senhor acompanhou, o senhor viu o documentário da Globoplay? Vi. Então, no documentário da Globoplay, mostra que aquela escuta dentro do carro foi fundamental. Fundamental. Para entregar, para esclarecer o crime. Foi a Eles parte mesmo calma. produziram provas contra eles. Eles produziram provas contra ele. Estavam E de uma sendo forma gravados, nojenta. né? E tem um capítulo inteiro do Robinho aí nesse livro. Tem no Tremembé. Tremembé? Tem, Tremembé, no livro novo. Que é uma disputa Como de é que é o poder. comportamento dele? A gente já viu que ele mantém advogados para boa parte dos presos, né? Para não cumprir as funções da cadeia. Ele não exerce nenhum tipo de função. Não, na verdade é assim, Léo, detalhando um pouquinho mais. Um preso como o Robinho, quando chega em Tremembé ou em qualquer outra penitenciária, chega muito apavorado, eles chegam muito assustados. Eles não conseguem dormir. Porque pensa que o cara dormia no luxo, agora está numa penitenciária. Eles têm medo de fechar os olhos e alguém lá fazer alguma coisa com eles. Então, o que eles fazem? Eles precisam de proteção. Então, a primeira que ele arregimenta para dar segurança, proteção para ele é o colega de cela. E aí ele sai para o banho de sol, ele começa a fazer amizade. E ele já era um jogador famoso, então ele tinha à disposição vários presos que estavam disponíveis para fazer segurança, cuidar dele dentro da penitenciária. Só que esses presos querem algo em troca. Como ele é milionário, bilionário, ele fica dando chuteira de presente. Tem preso lá que fala para ele que já era para ter sido solto e não foi solto porque o processo de execução penal dele não movimentou. Aí o Robinho diz, não, vou arrumar um advogado para você. Então são os favores. São os favores. E isso faz dele uma liderança dentro da penitenciária. Dinheiro. E esse cuidado Mas que você ele entende tem... que o Abdelmaci não tem essa função.
Você tá entendendo? O Abdelmaci, aí vem uma outra diferença entre os dois, que o Abdelmaci é um homem antipático, ninguém gosta dele. Ninguém. O Robinho é um homem carismático. Claro. Então tem uma diferença muito grande, ninguém quer proteger Sim. o Roger. A impressão que eu O tenho é Roger, Robinho as pessoas é querem que mais ele é que ele morra. prepotente. Ele é prepotente, ele deve ser achado. Não, Ele e o é Robinho é estrela até dentro da cadeia. Até dentro da cadeia. As visitas aumentaram 30%, É. porque os filhos Querem ver. querem ver o Robinho. Olha lá, Olha ó, o tweet do Dudu Guimarães. Dudu, beijo. Beijo, O Ulisses Dudu. é o tipo Léo Dias do True Crime. O Christian Cravinho disse que ele mentiu em Tremembé. E aí o Ulisses foi lá e mostrou as provas da calcinha. Agora, o Ulisses, ele falou que a série mentiu, não foi só o episódio Olha só, da olha pra calcinha, trás. né? Olha Mas só. você pode explicar? Ah, sim. Essa história, ela começa com a Duda. A Duda, eu conversei com a Duda, a história dela tá no livro. A Duda é A Duda é a mulher, a namorada. a namorada do dele. Cravinho. Homem, é um companheiro de cela dele. O nome dele é um homem, Ricardo. Ricardo. O nome dele é O apelido, Ricardo, né? mas o apelido A é Duda Duda. é um homem. É um homem, É um homem. sim. tá. É um homem. É um homem. E Tá, aí, desculpa. Ele assistiu. Não, é que dá um tilt. Não, na é dá um porque tilt. lá, não, porque Não, lá cara, na série é chama-se Lucas. Luca, Ah, Luca. tá, Luca, É que deu esse tilt. É, É Luca Luca, na é verdade. série, É. Duda no livro. Tá. E Ricardo na vida real. Ok. Porque vocês descobriram, né? Que é Ricardo na vida real. Mas assim, eu conversei com o Ricardo, eu conheci o Ricardo no meio de outros presos lá de Tremembé, e aí começaram a me falar que o Christian namorava este rapaz. E eu procurei ele. Primeiro eu procurei o Christian, que estava numa saidinha, o Christian negou. E aí eu fui procurar a Duda. E aí a Duda contou tudo e tal. Eu lembro que ela contou toda essa história, que eles se conheceram. Começou, tipo, você procurou o Christian? Procurei. O Christian, o crime, uma das partes mais chocantes desse livro é a parte que narra como foi o crime. A narrativa do crime é do ponto de vista do Christian. O Christian colaborou com esse livro. Ele deu detalhes. Ele deu depoimento, ele já estava na saidinha. Só que aí ele estava me ajudando, dando muitas entrevistas, as entrevistas estão todas gravadas, óbvio. No meio dessas entrevistas, acho que na 9ª, 10ª entrevista, eu perguntei para ele sobre o relacionamento dele com a Duda. Aí ele disse que isso não aconteceu e também não queria mais falar sobre isso. Mudou de rumo. Aí o que eu fiz? Aí eu fui em cima da Duda, porque estava muito no início ainda. E aí a Duda contou toda essa história que a gente vê na série, que ele chegou lá, que ele primeiro ficou com terremoto, aí daqui a pouco teve o armário. Aí o Christian... Na história real, que também não dá para... É muito detalhe, não dá para colocar na série, ele queria um armário, o Daniel Cravinhos que arruma esse armário para ele. E aí o Daniel diz assim, vem morar aqui com a gente, no mesmo beco, naquela viela. Aquela viela. E aí a Duda disse que tinha medo de assassino, porque a Duda não é assassina. A Duda tá lá porque ela é filha de policial. Ele falou assim. Ela falou. Assaltou, E é um né, 157. parece. É um assalto. 57. É uma tentativa de assalto. Tentativa. É uma tentativa. Ele estava como... Mas ele foi num bolo, é uma confusão, mas enfim. Até que ele saiu É um rápido. crime leve o dele, comparado com os outros que estão Comparado ali. com os outros. Ninguém morreu no crime dele. É. E aí o que aconteceu? Ele tinha medo de dormir do lado de assassino, e aí o Daniel tranquilizou ele. Ele conta que o beco era muito bagunçado, que ele arrumou, em troca desse armário, ele arrumou aquele beco, e aí eles criaram uma conexão. O Christian começou a se interessar por ele numa festa, daquelas festas que a gente mostra lá Com a Maria Louca. Com a Maria Louca, aquelas festas existem lá. E aí eles começaram a namorar, trocavam cartas e tal. Quando eles começam a namorar, a Duda já sabia que ia sair. Faltava 9 meses e pouco para sair, alguma coisa assim, um tempo. E aí eles viveram um romance intenso, sabendo já que ele ia sair, saiu com essa promessa. E aí a Duda contou essa história toda, aí contou, quando ele me contou que ele vestiu uma calcinha, aí eu falei assim, vou deixar ele contar a história toda, e no final eu falei assim, Duda, é o seguinte, essa história é ótima, mas eu não posso publicar no livro sem você provar. Você tem que provar que isso é verdade, porque aí a história já está tomando umas camadas muito pitorescas. Aí eu estava entrevistando ele aqui no Jardins, em São Paulo, ele disse, pode ir lá em casa? Onde é que tu mora? Pindamonhangaba, na casa da minha mãe. Aí eu fui com ele, por debaixo de um temporal, Léo. Cheguei lá, tipo, 9 da noite, a mãe dele, que é personagem da série, que é a que leva a calcinha, tinha um baú onde ela guardava a calcinha, as cartas, tipo,
Eles trocavam muito negócio. Tinha uma brincadeira que ele é cravinho, ele dava um cravo, aí o outro dava uma rosa pra ele, uma coisa. Todas as provas de que aquele romance aconteceu tinha. E aí tinha uma outra prova que é irrefutável. A Duda trabalhava na barbearia. A história está toda no livro. Quando ele sai, como a barbearia é um lugar que tem muito instrumento cortante, quando ele passa para dentro da penitenciária, ele tem que ser revistado. E na cadeia tem uma lenda de que eles escondem lâmina de barbear entre as nádegas. Então, quando eles saem de lá, eles têm que ser revistados, inclusive, entre as nádegas. De cócoras. Não, é em pé mesmo. Em pé mesmo. Eles colocam a mão por dentro da roupa. Ah, tá. Para ver se não tem lâmina escondida entre as nádegas. E aí a Duda vai dizer isso pro Christian, que aquela revista tá fora do padrão, e o Christian fica enciumado porque estão abusando do namorado dele. Aí ele vai lá na Secretaria da Queixa. Ou seja, ele ainda dá esse recibo. E a outra prova é a psicóloga, que atendia os dois, fazia inclusive terapia de casal. Mas eu acho que ele ficou Como assim fazer chateado. terapia de casal? Porque eles têm psicóloga na penitenciária. Tá, mas eles chegaram a ter uma crise em algum Tem momento? várias crises. O Christian era extremamente ciumento. A Duda conta isso. Era extremamente ciumento. Gente, eu acho que ele ficou chocado de contar essa história, porque até então ninguém sabia que ele tinha relações homoafetivas. Ou eu tô enganada? Já sabia. Quando eu trabalhava na Veja, em 2016, eu fiz uma matéria contando do perfil do Christian. Sabia. O que ele não sabia era que isso ia estar retratado numa série. Porque uma série como Tremembé é avassaladora. Olha só, avassalador, gente, desculpa. entendi. Uma coisa é a relação homoafetiva dentro de uma cadeia. Você precisa, às vezes, né, esvaziar. Outra coisa é usar uma calcinha. Ai, Né? não. Outra coisa é usar uma Não, calcinha. gente. Você concorda? Na cadeia,